Olá, meu amigo, minha amiga empresária. Eu quero hoje conversar com você a respeito de algo inovador. Algo que alguns escritórios de contabilidade têm, mas muitos ainda não possuem. É o setor de onboarding, o setor que acolhe o cliente. Quando o cliente quer abrir a sua primeira empresa, quando o cliente quer abrir uma nova empresa, quando o cliente está saindo de um escritório de contabilidade vindo para o escritório novo, você precisa ser bem acolhido. E para isso foi se tecido teorias e práticas de um novo departamento no escritório contábil, chamado Departamento de Onboarding. Você quer conhecer melhor esse departamento? Logo após a vinheta, fique conosco, porque o Lucas, que é o nosso grande especialista nessa área, vai falar conosco. Olá pessoal, tudo bem? Meu amigo empresário, minha amiga empresária, hoje nós estamos aqui para falar com você sobre onboarding. Como o escritório de contabilidade pode receber você, pode colocar você a bordo do escritório de uma maneira que você tenha muito sucesso no seu negócio, aproveitando tudo que está à sua disposição dentro de um escritório de contabilidade. Aqui na CDT Company, você nos acompanha nas redes sociais. Para você que não nos acompanha, por favor, se inscreva no YouTube, acompanhe as postagens do nosso Instagram. CDT Company é um escritório preparado para atender qualquer tipo de empresa, porte, tamanho e regime tributário. Bom, hoje eu estou aqui com o Lucas. Lucas, eu gostaria que você se apresentasse. Você que está aqui na empresa, é o nosso colaborador mais antigo, gerencia uma série de processos aqui e foi quem estudou e implantou o onboarding na CDT Company. Mas antes de falar do onboarding, vamos falar do Lucas. Lucas, se apresente, por favor. Obrigado, Marcelo. Bom, olá a todos vocês que nos assistem. Bom, como o Marcelo colocou, eu sou o Lucas, eu sou formado em Administração e Ciências Contábeis. Já estou há 6 anos aqui no grupo da CDT, da CDT Company, contador e trader. Como o Marcelo bem colocou, comecei fazendo setor fiscal, logo depois migrei para Paralegal. Hoje também ajudei a estruturar o onboarding, também me especializei bastante ali na questão de operações com renda variável na Bolsa de Valores. Atualmente sou o gerente responsável das operações da CDT Company. E acho que é isso, Marcelo. Poucos departamentos, poucos processos, mas a gente conseguiu estruturar um bom time de onboarding, que é o tema que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. O Lucas, quando a gente fala onboarding, vem à cabeça de todos nós a terminologia, né? Que significa colocar o cliente a bordo, trazê-lo para dentro da nossa empresa, da CDT Company, com menos dificuldade, com um pouco mais de conhecimento do que ele vai encontrar aqui dentro. De quais são nossas estruturas, de como aproveitar cada um dos departamentos, de quais são os nossos deveres e quais seriam os deveres do próprio cliente, no sentido de mandar os documentos. Eu entendo que o onboarding, depois de as estruturas que você vai agora apresentar, ele presta um serviço de grande valia para o cliente de um escritório de contabilidade. Mas para que todos que estejam aí entendam qual é a real estrutura do onboarding dentro da CDT Company hoje. Bom, Marcelo, como eu havia falado há pouco, a gente criou essa estrutura, e é interessante o que você falou também no começo, né, do nosso vídeo. O onboarding ele trouxe uma série de inovações, né, e não estou falando apenas de escritório contábil, não. Todas as empresas, né? Um leque grande aí das empresas, hoje aquelas que mais se destacam ou querem se destacar com atendimento ao cliente, eu vejo o onboarding como uma ferramenta essencial. Por quê? Vou utilizar como exemplo aqui a própria CDT Company, né? A equipe que nós estruturamos, que tem a colaboradora dele como o meu braço direito ali no departamento, então ela recepciona esse cliente, ela tem ali toda a expertise, a ênfase, não só ela, toda a equipe, né? Claro, de colocar esse cliente de fato a bordo da empresa. Então ali a gente já tenta sentir a dor do cliente, se for, né, um cliente que veio de um escritório contábil, por exemplo, que acontece bastante. A gente tenta entender o que o trouxe a querer conhecer a CDT Company, na verdade mudar de escritório, né? Lucas, eu tinha ali uma dor na minha parte tributária, que eu vi aqui que vocês conseguem encontrar ferramentas legais que podem melhorar o meu planejamento tributário. Ou o atendimento não estava muito legal, o acompanhamento... Enfim, a gente tem que entender, né, essa dor do cliente, tentar saber o que trouxe ele aqui. Aí depois a gente há uma série assim, de perguntas estruturais, no seguinte sentido. Se for um cliente que está abrindo a sua primeira empresa, entender o negócio dele, qual que vai ser o público-alvo dele, que tipo de cliente que ele vai atender. É o consumidor final? Não é o consumidor final, é o consumidor intermediário. Né? E para você que é contador, né, Marcelo, sabe que isso faz toda a diferença, né? Principalmente no âmbito fiscal. Uma empresa que vai ter colaboradores, uma empresa que vai ter empregados. Então ali a gente já tenta explicar de todo o leque, como precisar de carteira de trabalho, para fazer todos os registros, quanto
vai ser o salário desses colaboradores. Então, enfim, é de fato uma imersão, né? Lucas, então o primeiro passo do cliente quando chega até o nosso escritório, seja vindo de um outro escritório, ou seja, pela primeira vez abrindo uma empresa, se tornando empreendedor, ele vai conversar com a Daisy e a Daisy vai marcar uma reunião para que tudo isso seja explícito, seja colocado na mesa. É uma reunião que o pessoal chama aí fora de kick-off, é isso? Perfeito, Marcelo, é exatamente isso, né? Que às vezes eu falo aqui dos processos, mas como é que funciona? São várias pessoas. Não, pessoal, na verdade o onboard ele tem exatamente esse sentido. Num primeiro momento, você fala apenas com um único colaborador, tá? Daí esse colaborador vai colocar ali todas as cartas na mesa, explicar como é que funciona toda a estrutura da empresa. Ó, cliente Marcelo, então, ó, os nossos horários de atendimento são esses. Você, todo começo de mês, você vai receber esse e-mail e esse e-mail referente ao departamento pessoal, departamento contábil, departamento fiscal. A gente já explica no começo da reunião quais são as obrigações do cliente para conosco, então do que ele precisa nos enviar. Também falamos das nossas obrigações com o cliente, então o que nós vamos enviar para ele mensalmente. Ali a gente dá uma ênfase na questão de envio de notas fiscais, para a questão de apuração do imposto, para que nada fuja do prazo, né? A gente também está criando, isso está ali no forno, uma estrutura de onboarding para cada tipo de área. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria, ou vou abrir um comércio, uma prestadora de serviço. A gente quer também enviar para o cliente um manual, Marcelo. Um manual, além da reunião de kickoff, onde a gente explica toda a estrutura de como vai funcionar a imersão desse cliente na empresa, também enviar para ele um manual de tudo aquilo que a empresa nos enviar. A questão da abertura da empresa é muito importante. Então, quem são os sócios do negócio? Né? Quem vão ser os sócios que vão fazer parte daquele contrato social? Qual vai ser o capital social que vai ser integralizado? Qual vai ser o nome da sua empresa? Então, tudo isso, a pessoa responsável do onboard vai fazer essa reunião com o cliente que está chegando a bordo. Então, vai ter toda essa questão aí da abertura da empresa, mas também toda a estruturação dela como um todo. É interessante esse aspecto que o Lucas disse, porque você, ao chegar dentro de qualquer prestador de serviço, você poderia estar chegando dentro de um plano de saúde que vai prestar um serviço para você. Você poderia estar chegando dentro de um streaming, um canal de assinatura, que para você tirar o melhor desse canal, você teria que entender como é o funcionamento dele. Então, dentro do escritório é a mesma coisa. Você precisa entender, por exemplo, quantos encarregados tem o escritório? Com quem eu falo na área de fiscal, que é o responsável em calcular e apurar meus tributos, em mandar as guias dos impostos, como essa estrutura funciona, em que datas é melhor que eu mande os documentos. Eu mando por internet, eu mando por e-mail, eu mando por WhatsApp. Como essa estrutura toda roda e gira em torno do cliente. É isso, né, Lucas? Sim, com certeza. Né? Até porque, por exemplo, antes, né, da gente não ter a estrutura do onboarding, os clientes, a gente viu essa necessidade com o tempo, né, Marcelo? A gente viu, já tínhamos assim ouvido a estrutura do onboarding, e quando ela começou a chegar nas empresas de contabilidade, né, a gente logo foi se aperfeiçoando ali também. Mas, por exemplo, uma dor muito grande era o seguinte: eu, como contador, preciso pedir para o meu cliente um extrato bancário em PDF. Lucas, mas em nenhum momento eu nunca fui cobrado sobre isso. Quando eu trouxe uma empresa para vocês, né, ninguém havia me falado isso. Então isso torna até uma vantagem para o próprio empresário, para o próprio cliente, né? Saber exatamente o que ele precisa nos mandar, não ser pego de surpresa por nenhuma cobrança. Lucas, estou enviando aqui as minhas notas fiscais dia 21, por exemplo, quando até já terminou o período do imposto do Simples Nacional, por exemplo. Aí envia guia com atraso. Então ali a gente sempre coloca também, essa sua empresa, nesse regime tributário, você vai pagar essa guia, aquela guia, no vencimento X, Y, Z. Então tenha essa atenção, envie os documentos para nós, né, nesse tempo hábil, para que a gente possa enviar os impostos dentro do prazo, para que você não tenha esse ônus financeiro de multa e juros. E toda essa questão que o Marcelo colocou, né? Acho que saber exatamente com quem você vai conversar também é muito importante. Às vezes a gente já foi pego de surpresa assim, falar, Lucas, eu falo com muita gente, falo com Beltrano, falo com Ciclano. E é importante, pessoal, você saber que todo escritório, toda empresa, né, Marcelo, ele tem pessoas, tem departamentos específicos e especializados por cada área, né? Então, às vezes você vai falar comigo, que sou do setor fiscal, por exemplo, mas eu posso ser muito leigo no departamento pessoal. Então, aí nós temos uma pessoa, né, responsável e capaz para atender, né, todos os seus questionamentos, as suas dúvidas, né, sobre o departamento pessoal. Aí acaba sendo natural que você tenha que falar com outras pessoas, justamente para que elas possam sanar as suas dúvidas, as suas demandas. E uma situação que é uma situação crítica, penso eu, Lucas, quando você chega dentro da empresa, de uma nova prestadora de serviço contábil, você tem um passado. Muitos de vocês estavam com a empresa ativa em outro escritório de contabilidade. É a mesma coisa que uma pessoa cardíaca chegar num novo cardiologista e ele vai perguntar para você, mas como foi seu problema cardíaco? Quando aconteceu? Qual foi a gravidade? Será que te medicaram certo até hoje? Ele vai fazer uma anamnese com você. Então, quando você chega no escritório de contabilidade,
O setor de onboarding é um setor que vai cuidar de fazer uma boa anamnese nessa primeira reunião para entender o seu passado. Puxa, você pode ser uma indústria, mas sabia que tem uma indústria que é uma indústria chamada de transformação e tem uma indústria que é apenas montagem, montadora, e que elas têm diferenças em produto final, em como nós contemplamos a parte tributária e fiscal. Então, assim, é importante a gente ouvir de você o seu passado, o como você foi, quais são as situações que estão hoje dentro da empresa, que vêm desde a sua abertura, ou situações que agora, neste momento que você está trocando de escritório, você quer mudar, para a gente pesar se é o momento de mudar ou não. Tudo isso, se a gente negligencia esse momento em que você chega, se a gente não tem um onboarding, é como se a gente estivesse negligenciando uma enormidade de informações que vão ajudar muito a talvez desonerar você, a corrigir um contrato social que vem errado, a arrumar uma atividade econômica que foi mal atribuída à sua atividade. Muitos desses casos são verídicos e aconteceram aqui, né, Lucas? Sim, com certeza. Quantas vezes nós já não recebemos clientes, acho que isso que o Marcelo colocou aqui no final, é o que mais acontece, vem com uma atividade econômica que não condiz com o que está fazendo. Aí, para alterar uma atividade econômica, não é simples. Tem que fazer toda uma alteração no contrato social dessa empresa. Tem que verificar se essa nova atividade não exige um alvará específico. Então tem que ver, inclusive, no município do cliente, se há alguma demanda específica, né, referente a essa nova atividade. Se é uma atividade que, tributariamente falando, vai ter alguma diferença Sim. no pagamento do imposto, que pode acontecer muitas vezes. Aqui, felizmente, já teve casos que o cliente vinha com uma modalidade de tributação mais elevada, por conta de uma atividade econômica que estava incorreta. Quando nós alteramos essa atividade econômica, a gente conseguiu, inclusive, reduzir a tributação dela por um regime tributário mais benéfico. Mas o que mais acontece ainda são empresas que chegam com pendências de outros escritórios, né? Às vezes não pagou guia, ou o antigo contador acabou não enviando uma declaração que era obrigatória. O que mais acontece normalmente é isso. Às vezes o cliente nem sabia, né? É que a gente tem o hábito de todo mês enviar para o cliente ali uma lista de pendências. É óbvio, a gente fica mais feliz ainda quando não tem pendências. Aí a gente manda para o cliente ali uma certidão negativa de débito, que significa que a empresa não tem nenhum débito junto aos órgãos. Mas quando isso já vem de um passado, ali na reunião de onboarding, até mesmo antes, né? O nosso próprio setor comercial manda o CNPJ para a gente fazer uma pesquisada, fazer uma varredura, saber como é que está a situação dele, justamente para que você já tenha toda essa ciência de como que está a sua empresa hoje e como que ela vai ficar conosco aqui no nosso acompanhamento. Eu acho que ficou claro para você hoje, então, que a gente não é negligente, que a gente montou uma estrutura aqui na CLT Company para acolher você, para conhecermos melhor você logo na entrada da nossa empresa, para você conhecer o escritório, todos os departamentos, as estruturas que vão te servir para que a gente possa agregar valor no seu negócio, para você ficar descansado, você saber que aqui tem pessoas competentes e estruturas aptas e prontas para o seu sucesso. Lucas, muito obrigado, agradeço a sua presença hoje aqui e encerramos essa apresentação para que você, que é nosso cliente, já entenda melhor ainda o porquê toda essa nossa estrutura à sua disposição, e você que não é cliente, que sonha em ter um escritório com esse departamento de onboarding, com todo esse preciosismo em atendê-lo e satisfazê-lo, venha para o CLT Company. Muito obrigado.